Meus queridos, vamos falar agora sobre atrito negativo e subpressão. Atrito negativo, o que seria o atrito positivo, né? Vamos falar, claro, também sobre o atrito positivo, mas atrito negativo é um tema recorrente em provas de concurso. O que é esse bendito atrito negativo? O que é atrito, todo mundo já sabe. Agora, a diferença de positivo e negativo tem a ver com o efeito que ele causa nas nossas estacas, né? Nas fundações do tipo estaca ou tubulão. Claro que o atrito ele solicita lateralmente as estacas e tubulões, mais focados aqui em estacas, até porque a consideração do atrito lateral em tubulões é mais, digamos assim, menos relevante. Mas principalmente nas estacas, o atrito lateral que solicita essas estacas quando acontece recalque do solo adjacente, maior do que o recalque do elemento de fundação, é o que nós chamamos de atrito negativo. Vamos para termos práticos. O que seria então, para entender o negativo, eu tenho que entender o positivo. O que é o atrito positivo? É o atrito dirigido para cima, que ajuda, que contribui na capacidade de carga das estacas. Quando eu tento cravar a estaca no solo, o solo oferece resistência à cravação. Este atrito não precisa ser de estaca cravada. Quando eu faço uma estaca escavada, por exemplo, concreto, fuste, termino de fazer, quando eu aplico carga nela, a carga tende a causar um recalque naquela estrutura. E quem vai resistir a essas cargas aplicadas? O nosso atrito tem a resistência de ponta e tem o atrito lateral. Esse atrito é o nosso atrito positivo, é o atrito positivo, atrito bom. E o atrito negativo, o atrito ruim, este, além de não ajudar, ele atrapalha no dimensionamento das tensões e nos recalques causados. Por quê? Porque ele atua no sentido oposto. Mas como que é possível um atrito atuar no sentido oposto, já que eu estou aplicando carga no solo? É possível quando eu tenho a deformação do solo adjacente maior do que a deformação da estaca. Então imagine que a estaca está aqui e ela se deformaria um pouco. Se o solo deforma mais do que ela, ele faz com que haja um atrito reverso, um atrito que prejudica a capacidade de carga da estaca. Este é o atrito negativo. Depende, claro, de um solo compressível e que essa compressibilidade do solo, esse recalque do solo, seja maior do que do próprio elemento de fundação, né? Este atrito negativo, inclusive, tende a quê? Aumentar a solicitação vertical. Então, além de não resistir, de não contribuir para a capacidade resistente, ele ainda atrapalha, ele tende a aumentar essa solicitação. Quais são as principais causas? Recalques causados pelo peso próprio, por sobrecargas e aterros. Aonde? No solo adjacente. Então, se eu tenho sobrecargas aqui, ou tem um aterro lateral, o que acontece? Eu faço com que esse solo ele sofra recalques que possivelmente possam ser maiores do que o recalque da estaca e, consequentemente, gerar atrito negativo. Adensamento após rebaixamento do lençol freático. Nós vamos ver que as tensões efetivas, né, são as principais responsáveis pelos recalques. Quando eu tenho poropressão, eu tenho menor tensão efetiva. Quando eu reduzo, abaixo do lençol freático, eu aumento as tensões efetivas, consequentemente eu tenho um adensamento do solo. Fica tranquilo, se você ainda não sabe sobre isso, fica tranquilo, você vai ouvir falar isso em alguma aula. Edificações novas com fundação superficial na vizinhança ou cravamento de estacas próximas. Quando eu tenho uma fundação construída na vizinhança, com uma edificação construída com uma fundação superficial, eu tenho um carregamento naquele solo. Então, eu também vou tender a causar recalque no solo. De repente, se o recalque for maior do que o da sua estaca, eu posso ter problemas de atrito negativo. Um outro caso, quando eu vou fazer, por exemplo, cravação de estacas em grupo, para um bloco de coroamento. Pode ser, ou se eu vou causar, depois fazer uma fundação nova, um reforço de fundação ao lado, quando eu vou cravar uma estaca no solo, eu posso, inclusive, gerar naquelas estacas que já existiam um atrito negativo, porque a própria cravação de uma estaca nova próxima a uma antiga gera, ou tem a possibilidade de gerar, problemas devido ao atrito lateral negativo. Outro caso é o amolgamento de camada compressível devido ao processo de cravação. Quando a gente crava a estaca, a gente quebra
a estrutura do solo ao redor, e aí altera, né, essa estrutura, esse amolgamento, é mais ou menos isso. A gente fala do amolgamento aqui, ó, até coloquei aqui, não tinha visto. Perda de resistência do solo por efeito da destruição de sua estrutura original. Essa destruição da estrutura, ó, próximo, então a gente tem aqui a estaca no centro, cravada, e toda uma região ao redor que foi amolgada, que teve a estrutura destruída, então perdeu resistência. Consequentemente, pode sofrer recalques maiores do que o recalque que a própria estaca sofreria. Os exemplos aqui nessa figura, a gente consegue ver que aqui tem uma camada que aparentemente é uma camada resistente, mas uma camada de solo compressível. Quando esse solo compressível, de acordo com alguma solicitação externa, nesse caso aqui o desenho, um aterro. Quando eu tenho um aterro ali na parte de cima, eu causo uma compressão, um adensamento de todo esse solo, que faz com que a estaca receba inclusive solicitações externas, devido ao atrito, só que agora colaborando negativamente. Mesma coisa também para essa região amolgada do solo. Olha um outro efeito que eu falei para vocês sobre cravação de estaca próxima. Estaca já cravada, aqui, eu estou cravando uma estaca logo ao lado, então eu estou empurrando esse solo aqui para baixo, tendo a empurrar o solo para baixo. Então esse solo vai sofrendo um adensamento por conta da cravação de uma outra estaca próxima. Vejamos aqui o que a gente tem para evitar o atrito negativo. Existem algumas formas. Primeiro, o atrito negativo, se ele existe, ele deve ser considerado em projeto. Sempre que tem a possibilidade de ocorrer, a norma prevê que ele deve ser considerado no projeto. Agora, eu posso, inclusive, minimizar esse efeito, ou seja, adotar medidas para minimizar o efeito. Quais são elas? A prevista na norma, na 6122, é a pintura betuminosa. Lembrando que essa pintura ela tem que ter espessura suficiente para não ser removida durante a cravação. Se eu faço uma camada muito fina, começo a cravar a estaca, na primeira entrada da estaca no solo, já raspou aquela camada e já não tem essa perda, essa redução do atrito. Um pré-carregamento é uma possível forma. Se eu tenho uma camada compressível, faço um pré-carregamento para que essa camada sofra um adensamento, sofra um recalque antes de eu aplicar minhas estacas, beleza, não vou ter esse problema, ou pelo menos minimizo o problema de atrito negativo. Ou, por exemplo, usar estacas de menor diâmetro. Isso vai diminuir a área de contato, consequentemente os problemas de atrito negativo serão um pouco suavizados ou minimizados. A gente tem aqui atrito lateral negativo atuando na camada compressível e a camada resistente, de fato, fazendo o que ela deveria fazer, que é atrito positivo, é ajudar na resistência dessa estaca. Beleza? Além de estacas, né, das estacas que nós estamos falando do atrito negativo, nós temos estacas flutuantes, nessa mesma linha de atrito lateral. Mas o que é agora uma estaca flutuante? Quando eu estava falando de atrito negativo, que atrapalha, aqui eu volto a falar de atrito positivo. E aqui o atrito, inclusive na estaca flutuante, ele é o único ou o principal responsável por manter, por resistir às cargas aplicadas na superfície. Então, eu não preciso necessariamente ter o que eu tenho aqui, ó, uma camada resistente que tenha atrito positivo mais resistência de ponta. Nestes casos de estaca flutuante, eu não chego a um solo que tenha uma resistência suficiente. Então, eu tenho que dimensionar minha estaca somente considerando o atrito lateral. Então, é a mobilização ao longo de todo o fuste por atrito ou adesão. Por que isso pode acontecer? Basicamente, ou porque eu tenho uma resistência do solo muito pequena, e o fuste está passando numa resistência muito pequena, ou a camada resistente que eu tenho está numa profundidade muito grande, muito alta. Então não faz sentido, ou não compensa, não é viável, eu atingir essa camada para ter uma resistência de ponta. Eu dimensiono de forma com que, ainda nas condições do terreno adjacente, mesmo que não sejam boas, que eu tenha uma boa resistência de atrito. E aí as estacas são as chamadas estacas flutuantes. Por que flutuantes? Porque não se apoia, de fato, em camada resistente.
se apoia num solo de baixa resistência e o que resiste, na verdade, é o atrito lateral. Podemos ver aqui num outro, ao lado aqui a estaca flutuante, a gente tem uma estaca que de fato tem atrito lateral, mas tem resistência de ponta. Por quê? Porque se assentou sobre camada firme, sobre solo firme, capaz de resistir a uma parcela significativa de esforços. Mais uma definição também interessante quando se fala de fundações: subpressão hidrostática. Possivelmente você já ouviu falar em poropressão, né? A pressão dos poros. A poropressão, ela age. Então, se eu tenho aqui uma pressão em um ponto de um fluido, eu tenho uma pressão que age em todas as direções, né? Poropressão ou pressão neutra. É a pressão de água que a gente tem nos vazios do solo. Só que agora, o que importa para a gente aqui na subpressão isostática é a parcela vertical do empuxo. Então, a subpressão aqui, eu tenho uma pressão aqui ao longo dessa linha e essa pressão exerce força vertical, um empuxo hidrostático. Então, a subpressão hidrostática nada mais é do que a parcela vertical ascendente do quê? Da poropressão. Essa subpressão, ela pode ser considerada no projeto, ela causa um alívio. Se ocorre em uma fundação, por exemplo, eu posso levar isso em conta? Vamos ver agora. Então, a subpressão, ela representa a componente vertical da poropressão, o nosso empuxo hidrostático. Olha, ações de água devem ser consideradas, as ações superficiais e subterrâneas devem ser consideradas. Então, empuxos laterais de água, olha, tem água aqui sobre alguma estrutura, ela deve ser considerada, tanto superficial quanto subterrânea. Nos casos de fluxo d'água, considerar a possibilidade de erosão, ou seja, carreamento do solo. Agora, o efeito da subpressão, que alivia a carga nas fundações, não pode ser considerado. Então, se aqui eu estou diante de um reservatório, né, que tem empuxo de água, empuxo de solo, cargas acidental, peso próprio, e tem o efeito não só da reação do terreno, mas o efeito da subpressão. Aqui o nível d'água, né, o lençol freático provavelmente está aí num nível superior aqui, olha. A água, geralmente, pelo nível onde começa a tensão, eu consigo ver que o nível da água está aqui, ó, onde começa o empuxo causado pela água. E existe a subpressão. Esse empuxo deve ser considerado, caso ele exista, inclusive, nas fundações. Só que a subpressão, ou seja, esse alívio que a pressão hidrostática faz ou pode fazer na fundação, não deve ser considerado. Em regra, não pode ser considerado. Há uma exceção quando o projetista demonstrar que a variabilidade deste nível d'água foi considerada. Por quê? Em regra, eu não posso considerar uma subpressão, porque eu sei que em época de seca o nível d'água altera, eu sei que em determinadas épocas do ano eu não tenho chuva naquela região, então eu não tenho a mesma subpressão, o mesmo alívio que foi considerado em outro momento. Então é o seguinte, regra, subpressão causando alívio nas fundações, não posso considerar. Agora, se eu provar que a variabilidade, o monitoramento ali daquele nível, eu considerei, na pior das hipóteses, e que sempre vai haver subpressão naquela fundação, pelo menos de um valor X, então eu posso considerar, mas é uma exceção de projeto. A regra, não posso considerar. Exatamente pela variabilidade dessa subpressão em função do nível do lençol freático. Beleza? Seguimos então e vamos resolver algumas questões sobre os temas aqui abordados. CESP Sebrasp, com referência aos ensaios geotécnicos dos solos e aos critérios de admissibilidade de cargas atuantes nas fundações, julgue o próximo item. O efeito favorável da subpressão no alívio de cargas não pode ser considerado no projeto de fundações de edificações urbanas. Certo, certo, isso é a regra. Em regra, sim. Há uma exceção que é demonstrar que a variabilidade do nível d'água foi considerada no projeto pelo projetista. Agora, de modo geral, gabarito correto. Mais uma questão. No cálculo para projeto de fundações, deve-se considerar tanto o empuxo
quanto o alívio de cargas provocado pelo efeito favorável da subpressão, os quais constituem ações decorrentes da existência de água. De fato, ambos constituem ações decorrentes da existência de água. De fato, devo considerar o empuxo causado pela água. Agora, o alívio causado pela subpressão, eu não posso considerar. Em regra, não posso considerar, com exceção de demonstrar a variabilidade, demonstrada a variabilidade pelo projetista, né? Gabarito, então, neste caso, errado. Mais uma questão. Filtros podem ser utilizados para a drenagem da fundação de barragens, reduzindo subpressões que seriam prejudiciais à sua estabilidade. Então, até o momento a gente estava falando de subpressões que fariam o quê com as estacas? Agiriam na forma vertical, aliviando as tensões, né, as cargas que seriam distribuídas no solo, a subpressão jogando a nosso favor. No caso de barragem, particularmente, o que possa acontecer? Como eu tenho ali uma estrutura, principalmente essas barragens de solo, né, barragens de terra, quando eu tenho um nível de água agindo embaixo da barragem, eu tenho uma subpressão, eu posso ter desestabilização da estrutura. Então, quando esse empuxo, né, exatamente empuxo, subpressão age de baixo para cima, pode desestabilizar a barragem e principalmente essa ascensão de água, além de causar uma desestabilidade na barragem, pode causar um carreamento de sólidos, solos, né, de grãos de solo, causando rupturas graves. Então, esse filtro de areia aqui, ele tende a o quê? Pegar essa água que faria aqui um empuxo, uma subpressão no sentido de desestabilizar e drena exatamente para que isso não ocorra. Os filtros, né, ou drenos, ajudam a reduzir o efeito da subpressão. Então, até o momento, era bom ter subpressão, mas eu não podia considerar. Agora aqui, na verdade, a subpressão prejudica a estabilidade da barragem. Por isso, eu já dreno essa água e não deixo esse efeito, de fato, se concretizar, esse efeito negativo. Instituto AOCP, questão da Ebzer diz o seguinte: quando o solo está em processo de adensamento, pode ocorrer de o recalque do solo ser maior do que o recalque da fundação, ou da estaca, na verdade da estaca ou tubulão. A este processo, dá-se o nome de atrito lateral negativo, é o atrito jogando contra a gente. O solo na adjacência recalca mais do que a própria estaca ou o próprio tubulão, causando atritos negativos. São atritos que têm sentido negativo, ou seja, contribuem negativamente com a capacidade de carga. O atrito negativo ocorre quando o recalque do solo é maior que o recalque do elemento da fundação profunda. Perfeito, uma questão praticamente idêntica. Mais uma. O atrito negativo consiste em esforço indesejado que pode ocorrer nas estacas de fundação, caso o adensamento ou recalque do solo que as envolvem for superior ao próprio recalque das estacas. Exatamente, é indesejado. O ideal seria o atrito positivo que contribui na tensão admissível do solo. FCC. Uma estaca pode sofrer esforços adicionais quando atravessa uma camada de solo compressível, como, por exemplo, empuxos horizontais, atrito negativo e até esforços de flexão. Dentre as causas que propiciam os esforços adicionais denominados de atrito negativo, então, dentre as causas do atrito negativo, o que eu posso citar? Letra A. O dimensionamento de fundações profundas em solos argilosos de baixa atividade coloidal e contenção admissível acima da média. Opa, dentre as causas que propiciam o atrito negativo, eu tenho uma camada que geralmente tem alta compressibilidade, né? Então, vamos dar uma olhada. A cravação de estacas pré-moldadas de divisa em solos compactos ou rígidos. Aqui eu falei tensões admissíveis acima da média. Aqui solos compactos, solos rígidos. Até agora não falou nada sobre solos compressíveis, né? Sobre solos de baixa resistência. Execução de estacas escavadas em camadas indeformáveis. Também, se não são indeformáveis, não tem sentido.
A implantação de estaca raiz em solos parcialmente saturados e necessariamente pré-adensados, portanto, solos não sujeitos a recalques. Todos esses solos, até a alternativa D, são todos solos aparentemente de boa resistência, não teriam por que se deformar, recalcar, sofrer um recalque maior do que a própria fundação. Então, só pode ser letra E, né? O amolgamento da camada compressível provocada pela cravação das estacas, o adensamento da camada compressível devido a uma sobrecarga do terreno e os solos em processo de adensamento por efeitos de peso próprio. Ou seja, todos os problemas que levam o solo ao redor da estaca a se deformar mais do que a própria estaca. Portanto, todos eles estão sujeitos a causar atrito negativo na estaca. Gabarito letra E. Mais uma da FGV. Algumas das causas que levam à manifestação do atrito lateral negativo entre o solo e a estaca estão relacionadas nas alternativas a seguir, à exceção de. Então, o que não ajuda, que não leva ao atrito lateral? O adensamento de argila amolgada leva ao atrito lateral. A gente falou que na cravação da estaca há um amolgamento da região adjacente, quebra da estrutura, consequentemente aquela região adjacente pode se deformar mais do que a própria fundação. Adensamento de argila por aterro, sim, pode causar. Adensamento de argila por rebaixamento do lençol freático, ou seja, redução da poropressão, consequente aumento da tensão efetiva, pode sim. Adensamento de argila rígida menor do que o recalque da estaca. Opa, adensamento da argila rígida com menor recalque do que a estaca, então isso não pode causar, isso daí é o contrário, né? Teria que ter um recalque maior do que a estaca, portanto, não é menor. Adensamento de argila por alívio de poropressão em lençol confinado, se eu aliviei poropressão, aumentei tensão efetiva, consequentemente aumentaria o recalque do solo. Gabarito letra D aqui então. Mais uma. Um exemplo de fundação profunda em engenharia civil é a estaca flutuante. Em relação às estacas comuns, as estacas flutuantes se diferenciam pelo quê? Serem executadas por circulação de água? Não. Serem executadas de forma pré-moldada? Não. Constituírem de concreto armado? Não. Resistirem apenas com atrito lateral. Apenas 100%? Sim, acho que elas são dimensionadas para isso, né? Claro que tem uma resistência de ponta, mas ela é insignificante. Então a gente pode falar que a melhor resposta do gabarito seria para estacas flutuantes, aquelas que resistem apenas com o atrito lateral. FCC. As estacas, elementos de fundação profunda, podem ser classificadas de acordo com a metodologia de execução, em pré-moldadas, moldadas em loco, ou de acordo com o mecanismo de transmissão de cargas ao solo. Uma estaca classificada como flutuante tem como principal característica a transmissão de cargas por atrito lateral apenas. Gabarito letra E é uma questão muito parecida com a anterior. Mais uma da CESP. Estacas flutuantes podem ser usadas como fundação de estrutura leve sobre camada de solo compressível e de grande espessura. Gente, quando a gente tem as estacas flutuantes, geralmente nós estamos com uma estaca que vai resistir ao atrito. E por que ela resiste através do atrito lateral e não resistência de ponta? Porque ela está implantada num solo de baixa qualidade, de baixa capacidade de suporte. Então ela transmite as cargas através do atrito lateral, sem precisar atingir uma camada resistente. E por que eu não vou até a camada resistente? Porque a camada resistente está muito abaixo, está muito aquém, então eu gastaria muito para atingi-la. A camada de solo ruim, ou de solo compressível, ela é muito grande. Então o jeito aqui vai ser o quê? Optar por uma estaca que resiste única e exclusivamente pelo atrito lateral. Então ela é dimensionada para resistir por atrito lateral. Portanto, o gabarito dessa questão está correto. Gabarito, então, correto. Espero que vocês tenham entendido mais uma vez. E, claro, resolvam, marque a questão certa na hora da prova. Até o próximo assunto.